Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Infelizmente, ninguém é imune à influência de pessoas ruins. Uma pessoa pode oferecer o que considera conselhos valiosos, mas essas sugestões podem acabar arruinando a vida de alguém. Minha esposa caiu sob a influência de más influências, obrigando-a a cometer os atos mais terríveis imagináveis, tudo em uma tentativa de salvar nosso casamento. É uma loucura. Devo tomar medidas contra elas. Meu primeiro encontro com Emily ocorreu no casamento do meu irmão, em meio a um turbilhão de apresentações e amabilidades. Embora seja difícil precisar o momento exato em que nos conhecemos, devido ao frenesi de interações sociais do fim de semana, parece que deixei uma impressão favorável. Minha nova cunhada confirmou isso mais tarde durante uma ligação telefônica. Depois de vários intentos falhados de conexão, finalmente reuni coragem para convidar Emily para sair. Meu nome é Logan e nunca fui a pessoa mais extrovertida. Ao longo do ensino médio e da universidade, tendia a me afastar de romances, priorizando conquistas acadêmicas em vez disso. Dediquei-me aos estudos, obtendo honras em cada nível, incluindo meu mestrado, que levei 3 anos para completar, enquanto equilibrava o trabalho e aulas noturnas. Minha especialidade está na gestão de instalações, e frequentemente trabalho remotamente do meu escritório em casa, utilizando aplicativos de internet para reuniões virtuais. Emily me cativou instantaneamente, apesar de ser eclipsada por sua irmã mais convencionalmente atraente, Grace. O encanto e a resiliência de Emily capturaram meu coração. No entanto, sua família, especialmente sua mãe e sua irmã, exerciam uma influência significativa sobre sua vida, o que a impedia de se libertar. Como alguém relativamente inexperiente em assuntos do amor, me sentia pouco preparado para ajudar Emily a navegar por essas dinâmicas familiares. Nossa relação progrediu rapidamente. Depois de um par de saídas de sábado à noite, nossas datas aumentaram para 2 e depois 3 vezes por semana. Cerca de 3 meses após iniciar nossa relação, tivemos a conversa sobre exclusividade e começamos a explorar a intimidade. A lembrança daquela primeira noite ainda é vívida na minha mente. Embora nenhum de nós fosse inexperiente, nossos nervos e o desejo de perfeição nos fizeram parecer novatos. Nos comprometemos no primeiro aniversário de nossa primeira data. A opulenta celebração de nosso casamento indicava que eu havia ingressado em uma família abastada. Nenhum de nós mencionou o tema de um acordo pré-nupcial. As reuniões familiares nunca foram uma fonte de prazer para mim. Richard, o pai de Emily, mantinha uma atitude estoica, raramente participando da conversa. Sua mãe, Evelyn, projetava um ar de autoridade, falando frequentemente sem pausa. Grace e seu marido, Chris, pareciam impecáveis aos olhos da família. Chris ocupava o cargo de vice-presidente em uma empresa de capital aberto, enquanto Grace era gerente regional de uma cadeia de roupas. Ambos encarnavam o sucesso através de seu estilo de vida, acomodado e aparência polida. No entanto, Emily preferia não causar ondas, apesar de administrar um restaurante de carnes, um papel que subutilizava sua educação universitária em literatura. Ela abrigava aspirações de escrever poesia. Ao retornar para casa após eventos familiares, Emily se esforçava para me consolar ante o desprezo encontrado. Esse consolo só evitava que eu temesse futuras reuniões familiares, antecipando ansiosamente o indulgente presente que seguia. Suportar os insultos se tornava suportável em antecipação a esses momentos de recompensa. Inesperadamente, ao chegar em casa na quinta-feira à noite, fui recebido por Emily com uma blusa vermelha reveladora. "O que estamos celebrando?" me perguntei. "Nada especial", respondeu. "Simplesmente não conseguia parar de pensar em você. Uma garota tem direito a isso, não?" "Claro", respondi aliviado, enquanto as calças deslizavam pelas minhas pernas. Emily levou minhas mãos à sua nuca, incentivando-me a controlar o processo. Depois, nos mudamos para o quarto, onde ela me encorajou energicamente a tomar as rédeas, a fazer amor. "Logan, eu preciso de você", sussurrou Emily.
Raramente entabulamos conversas francas. Não posso dizer que aumentou meu desejo, mas também não o diminuiu. Ela experimentou um clímax satisfatório e pouco depois voltei a dar prazer a ela. Depois de se limpar, Emily desapareceu na cozinha. Quando retornou com um sortimento de pratos, desfrutamos de nossa recuperação. Quando a comida acabou, eu já estava excitado novamente. Dessa vez, deu lugar a um longo e terno encontro amoroso, acompanhado de mordiscadas, sussurros e todos os gestos íntimos dos amantes. Dormimos bem passada a meia-noite. Acordei na sexta-feira de manhã me sentindo vigorizado. Estou indo, Emily. Algum plano para hoje? Me perguntei. Não reclamo. Logo estarei te seguindo. Te amo, respondeu ela. Eu também te amo. Nossa rotina típica de sextas-feiras à noite envolve comer algo, seguido de explorar várias atividades pela cidade, como assistir a uma peça de teatro, ir dançar ou participar ocasionalmente de eventos de arrecadação de fundos. Em geral, Emily chega em casa aproximadamente 1 hora antes de mim, mas nessa noite seu carro estava ausente. Ao entrar, tudo parecia normal no interior. Verifiquei meu telefone em busca de mensagens ou correios de voz, mas não encontrei nenhum. Uma nota na bancada da cozinha chamou minha atenção. Voltarei muito tarde no domingo à noite. Sempre lembre, te amo. A confusão invadiu meus pensamentos. Não havia havido nenhuma discussão prévia sobre uma viagem ou escapada de fim de semana. Tentei ligar para o celular de Emily, mas foi diretamente para o correio de voz. Enviei uma mensagem de texto perguntando: onde você está? Senti que minha raiva crescia cada vez mais. Que tipo de casamento permite que um companheiro desapareça sem aviso prévio ou explicação? Me comuniquei com seus pais, mas se sabiam algo, não o compartilhavam. Sua irmã Grace também afirmava ignorância. É difícil pensar com clareza quando você está furioso. Que justificativa possível poderia haver? Não conseguia encontrar nenhuma. Desesperado por respostas, fui aos nossos vizinhos Tom e Sally, que era amiga próxima de Emily. Negaram saber algo. Fui à academia e me esforcei na máquina elíptica, tentando acalmar meus pensamentos acelerados. O exercício ajudou a dissipar minha raiva e a fadiga começou a temperar minha ira. Depois de um banho rápido, regressei a uma casa tranquila e escura. Servi-me uns tragos de uísque, sentando-me sozinho na sala de estar em silêncio. Cada cenário que se desenrolava na minha mente sinalizava que Emily estava sendo infiel. A intensa paixão da noite anterior, de repente parecia um intento impulsionado pela culpa de limpar sua consciência. Acordei no meu sofá reclinável por volta das 3, sem saber quando havia adormecido. Depois de revisar meu telefone celular e não encontrar nada novo, tomei alguns analgésicos para me ajudar a dormir mais algumas horas. Para o sábado de manhã, sem chamadas, mensagens de texto ou e-mails recebidos, decidi um plano de ação. Passei aproximadamente 1 hora consultando investigadores privados até encontrar uma agência que parecia confiável e disponível. Para minha surpresa, uma jovem estava parada na minha varanda. Bom dia, Sr. Dixon. Meu nome é Rena e estou aqui para instalar os dispositivos de monitoramento. Lembrei-me de evitar estereótipos enquanto Rena instalava eficientemente os dispositivos. Apesar de sua aparência, cabelo curto, sem maquiagem, vestida com jeans folgados e um sutiã esportivo sob sua camiseta, ela era competente e tinha todas as ferramentas e dispositivos necessários. Reiteri minhas expectativas de vigilância, embora não estivesse certo se ela estaria envolvida além da instalação. No trabalho, uma das tarefas, que haviam sido adiadas, era a revisão integral do sistema de nossa instalação na costa oeste. Mantive uma videoconferência de 1 hora com meu chefe e a equipe diretiva da costa oeste. Os planos para a logística pareciam factíveis. Usei meus cartões de crédito da conta de gastos para comprar uma passagem de ida e volta. Empacotei e me dirigi ao aeroporto. Solicitei ao meu chefe que mantivesse em confidencialidade meu paradeiro devido a problemas pessoais em curso. Ele, sendo divorciado, concordou facilmente. Ao retornar, Emily tarde no domingo descobrirá minha nota.
Pode ser que eu regresse antes do esperado. Recolhi meu carro alugado pouco antes da meia-noite do sábado. Apesar de meus persistentes intentos de me comunicar com Emily, não pude contatá-la. Acessei o novo sistema de segurança e revisei a transmissão ao vivo das câmeras da minha casa. Depois de revisar as gravações de voz, encontrei apenas 2 instâncias de chamadas para meu telefone fixo. Ao revisar meu correio de voz, descobri que nenhum dos 2 chamadores havia deixado uma mensagem. O domingo passou lentamente, com meus pensamentos consumidos pelo misterioso viagem de Emily, o que só serviu para diminuir meu respeito por ela. Que tipo de tolo ela acha que sou? Ela acha que pode desaparecer por 2 dias e depois esperar que tudo esteja bem, com um beijo e um abraço? Temia que ela regressasse só para me entregar o golpe de me deixar, a temida conversa de "estou te deixando". Quando liguei meu telefone na segunda-feira de manhã, finalmente recebi a confirmação de que Emily ainda estava viva. Foi uma mensagem de texto sem nenhuma explicação sobre seu paradeiro ou atividades, com uma marca de tempo pouco depois da meia-noite. "Onde você está? Senti sua falta e te amo de verdade. Depois de desaparecer durante todo um fim de semana sem uma palavra? Isso é tudo o que ela tem a dizer?" Optei por não responder à mensagem e mantive meu telefone em silêncio. À medida que o dia avançava, o crescente número de mensagens de texto e chamadas deixava claro que não havia seguido o cenário que ela havia imaginado. Não foi até que me instalei no meu quarto de hotel mais tarde nesse dia que revisei todas as mensagens. Tentei revisar as mensagens de texto e ouvir os correios de voz na ordem em que foram recebidos. A primeira mensagem foi um correio de voz. "Logan, descobri sua nota. Poderia esclarecer o que quis dizer?" Depois veio uma mensagem de texto. "Seu escritório não sabe onde você está. Que jogo você está jogando?" Outro correio de voz entrou. "Logan, se isso se trata de eu ter saído, você está reagindo de maneira exagerada. Só estive ausente 48 horas. Um texto posterior dizia: "Se assim é como você quer, está bem. Esperarei que seu pequeno chilique passe. Umas horas mais tarde, estarás em casa para o jantar?" Depois do jantar, houve uma mensagem de texto mais. "Sinto sua falta e te amo. Pelo menos me avise se você está bem." Refletindo sobre todas as mensagens, percebi que não havia nem um ápice de remorso da parte dela. Certamente não estava sendo tratado como um cônjuge amado. Iniciei sessão e revisei as imagens de segurança. Não havia nada notável. Ela chegou pouco depois da meia-noite e buscou na casa. Ao notar minha ausência no garagem onde geralmente estacionava meu carro, enviou uma mensagem de texto perguntando pelo meu paradeiro. Depois de descobrir minha nota ao regressar do garagem, procedeu a buscar no meu escritório e armários, similar à minha própria busca infrutífera por Emily anteriormente. Não encontrou nenhuma pista sobre o que eu havia levado comigo. Saiu para trabalhar em sua hora habitual e regressou a casa por volta de sua hora de chegada típica. As gravações de voz continham apenas algumas chamadas interessantes. Chamou Sally e se inteirou da minha visita inesperada. Acreditava que Sally também estava igualmente desinformada. Quando Emily perguntou, mencionou onde ia. Emily recebeu uma chamada críptica em seu celular. "Ei, ainda não estás segura disso? Entendo que preciso ser paciente." Houve alguns murmúrios indecifráveis na conversa. Em geral, não havia nenhuma razão convincente para que eu me pusesse em contato com Emily. Apesar de ter dificuldades para dormir, devo ter dormido bem, já que acordei com minha alarme na terça-feira de manhã. Recebi um correio de voz que dizia: "Logan, sinto sua falta. Te amo. Quando terminará seu comportamento estranho?" Isso foi seguido por uma mensagem de texto se desculpando por expressar frustração e mostrando preocupação pelo meu bem-estar. Decidindo prolongar sua incerteza, respondi: "Estou bem, mas dado o tom de nossos intercâmbios recentes, não tenho planejado regressar a casa." Apaguei meu telefone para um dia ocupado. Ao longo do dia senti meu telefone vibrar, mas o ignorei. Mais tarde, no meu quarto de hotel, depois do jantar,
decidi participar do meu próprio drama. A primeira mensagem de texto que recebi depois do correio de voz inicial foi desconcertante. Logan, sinto muito, mas não posso falar disso. Não podemos seguir em frente. Perdeu a cabeça marchando abruptamente e depois se negando a falar disso. Finalmente chegou um correio de voz com um rastro de emoção. Sinto pelo seu dor, mas não deveria estar. Por favor, venha para casa. Sinto sua falta. Te amo. Houve um par de mensagens de texto mais e algumas mensagens de voz adicionais. Tomei a decisão de proceder com a redação dos documentos de separação. Ela se foi na sexta-feira e hoje, sendo terça-feira, não fez nenhum esforço para explicar seu comportamento. Algo provocou uma mudança nela, e já não desejo ter uma esposa que se comporte dessa maneira. Me comuniquei com meu chefe por e-mail para perguntar sobre o advogado de divórcios que havia utilizado. Ao receber a informação de contato, enviei um e-mail introdutório. Acessei o sistema de segurança e revisei o registro de atividade. A única desviação notável do segunda-feira foi um breve momento em que Emily secou algumas lágrimas. Não houve chamadas telefônicas suspeitosas que abordar. Enviei um e-mail aos investigadores privados solicitando uma atualização. Na quarta-feira de manhã, ao despertar, encontrei uma única mensagem de texto enviada às Doyles, me esperando. Por favor, regresse a casa. Me sinto incrivelmente sozinha sem você. Te amo. Durante o almoço, consultei com um advogado de divórcios, quem me assegurou que tinha todos os documentos necessários para iniciar o processo de separação. Solicitei especificamente que os documentos fossem entregues em casa para evitar qualquer possível vergonha para Emily em seu local de trabalho, pelo menos por agora. Depois de outro dia altamente produtivo no escritório, me retirei ao meu quarto de hotel. O relatório do investigador privado pintava Emily como uma esposa exemplar. Focada no trabalho, manejando as compras e atendendo diligentemente o lar, sem visitantes destacáveis ou pausas prolongadas para o almoço. Depois de negociar seus honorários, cheguei a um acordo com o investigador privado e aceitei permitir que Rena, que aspirava a ser becária investigadora, se encarregasse do meu caso. Depois de uma breve conversa, assignei a Rena a tarefa de vigiar Emily até o final da seguinte semana para seu deleite. Ao revisar as imagens de vigilância, encontrei pouco de importância, exceto uma chamada telefônica peculiar. Prometo te manter atualizado uma vez que tenha mais informação. Não regressou à casa em toda a semana. Não estou seguro de quando o verei novamente. Na quinta-feira à noite, enquanto revisava as imagens de segurança, observei Emily bebendo muito e vagando pela casa enquanto murmurava. O que eu fiz? Em vez de receber a enigmática chamada, ela a iniciou. Sim, sou eu. Ele não está aqui. Não estou segura se vai regressar. Qual é o plano agora, gênio? Isso não é em absoluto como você disse que seria. Sua conversa continuou de um lado para o outro, mas tudo o que pude deduzir foi que alguém misterioso havia persuadido Emily para que tomasse alguma ação. E agora as coisas não se estavam desenvolvendo como esperado. Não tinha ideia de quem era essa pessoa misteriosa. As mensagens de texto e os correios de voz de Emily agora estavam cheios de emoção, mas ainda não havia indicação de quem, onde e especialmente por que havia desaparecido durante 2 dias. Optei por não responder. Na sexta-feira à noite, estava bem consciente de quando se entregaram os documentos. Meu telefone não parava de vibrar desde as 18 horas, o que finalmente me levou a apagá-lo. Decidi obter informação sobre a situação revisando as imagens de segurança. Tudo parecia normal pela manhã. Emily parecia letárgica, revisando frequentemente seu telefone. Enviou uma mensagem de texto, chamou meu celular e deixou sua mensagem matutina habitual de "Por favor, regresse a casa". Emily regressou do trabalho em sua hora habitual e estava preparando o jantar quando soou a campainha. Uma mulher de meia idade estava na porta, desaforadamente devido à distância. O áudio era demasiado fraco para discernir sua conversa.
Depois de fechar a porta, Emily não perdeu tempo em rasgar o envelope e depois se derrubou de joelhos com a mão cobrindo a boca. Emily recuperou a compostura e localizou seu telefone celular. Marcou meu número várias vezes, expressando frustração quando não respondi, e depois terminou as chamadas sem deixar uma mensagem. Repetiu esse processo umas 10 vezes antes de compor uma mensagem de texto longa e enviá-la. Enquanto isso, decidi ligar meu telefone celular para ler seu texto. Ao fazê-lo, descobri mensagens de Emily, sua mãe e um número desconhecido. Localizei a cadeia de mensagens de Emily e retrocedi até uma mensagem de por volta das 18h30. Logan, por favor, reconsidere. Cometi um terrível erro. Minha mãe e minha irmã me convenceram de que fingir ter uma aventura reavivaria nossa paixão e te faria lutar por mim. Passei esses 2 dias na casa da minha mãe. E juro que não fui infiel e nunca colocaria em perigo nosso casamento. Por favor, me ligue. Te amo. Li e reli a mensagem, ainda incapaz de compreender o absurdo esquema que confessava. Regressei a ver o vídeo. Emily estava visivelmente intoxicada, soluçando e batendo na mesa com os punhos. Chamou tanto sua mãe como sua irmã, desabafando suas emoções com elas. Chegaram dentro dos seguintes 10 minutos uma da outra, tentando consolá-la. Grace interveio. Ei, razoável, diga a verdade. Você pode dar fé por ela, verdade, mamãe? Ou não? Ele chamou na sexta-feira à noite e eu menti, dizendo que não sabíamos onde estava Emily. Não sou melhor. Me chamou a mim, mas afirmei ignorância. Teremos que ser sinceras e admitir que mentimos, interveio Emily. Pense nisso. Acreditaria nessa tolice? Depois de 15 minutos, Emily explodiu. Fora! Vocês arruinaram meu casamento. O par se foi timidamente. Emily tentou me chamar várias vezes antes de correr ao banheiro para vomitar. Ao revisar chamadas e mensagens, não podia acreditar que sua mãe e Grace estivessem difundindo tal tolice. Em que tipo de delírio estavam para pensar que esse plano funcionaria alguma vez? Decidindo enfrentar a situação, enviei uma mensagem de texto. Emily, sua versão da verdade não significa nada para mim. Minha percepção dos eventos é tudo o que importa. Espero que seu tempo com seus amantes tenha valido a pena. Senão, não posso superar isso. Em 90 dias, segundo o estipulado no acordo de separação, apresentarei o divórcio. Depois de lutar para conciliar o sono, me dei conta de que o sábado de manhã chegava tarde. Não foi até as 9h que finalmente me levantei da cama. Depois de me duchar, barbear e vestir casualmente, me dirigi ao café para desfrutar do especial de fim de semana. Enquanto estava lá, revisei e eliminei algumas mensagens de texto, descobrindo que não se cobria nenhum terreno novo. Os 3 mensagens se aferravam à sua narrativa sobre tentar me fazer sentir ciúmes, o qual me parecia assombroso. O emotivo correio de voz de Emily pesava muito na minha mente. Podia sentir sua angústia, enquanto parecia chegar a um acordo com o dor que havia causado. Depois do café da manhã, me sentei no parque tentando idear um plano. Eventualmente, decidi ligar. Logan, por favor, não me deixe, suplicou Emily. Calma, que tal começar com bom dia, querido? Bom dia, querido. Estou tão aliviada de que tenha ligado. Por favor, acredite em mim. Não tenho um amante e nunca tive. Bem, querida, você queria que eu acreditasse que sim, e agora acredito. Mas é demasiado cedo para confiar que não tem. É possível que você e sua família tenham inventado essa estranha história para encobrir sua aventura. Jadejo, mas Deus meu não. Isso não é verdade. Por favor, acredite em mim. O que devo fazer? Emily, você iniciou isso. Me nego a permanecer casado com uma esposa que engana com um amante. Entre em contato comigo quando achar que recuperar minha confiança. Falaremos mais tarde. Terminei a chamada sem esperar uma resposta, deixando meu telefone em vibração. Depois de um dia de navegar por mercados e vendas de garagem, desfrutei de uma janta de churrasco e regressei ao meu quarto de hotel. Mensagens de Evelyn, Grace e Emily bombardearam meu telefone. Eventualmente, uma das mensagens de Emily captou minha atenção.
Emily propôs. Estou disposta a me submeter a uma prova de polígrafo se achar que ajudará. Depois de contemplar durante algumas horas, respondi. Acho que é uma boa ideia. Deveria estar de regresso em casa para o próximo sábado e preferiria estar presente. Obrigada, 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 respondeu ela. Vou organizar e só para que saiba, estou segura de que passarei. Meu único erro foi escutar minha mãe e minha irmã. Posteriormente, continuou com suas sugestões. Programar uma cita para provas de DST. Embora só tenha sido íntima com você e quero abordar qualquer dúvida que possa ter. Essa semana tem sido um chamado de atenção para mim. Estou considerando buscar um conselheiro matrimonial para me libertar da influência da minha família. Faça que o advogado prepare um acordo pós-nupcial. Me encontrei de acordo com suas sugestões e para quando fui para a cama, estava começando a acreditar nela. Ao despertar, decidi tomar um papel ativo, embora ela não o tivesse solicitado. Decidi me oferecer voluntariamente para todas as provas também. Não queria que suspeitasse que buscava vingança sexual. A ideia do polígrafo parecia promissora, tanto que contemplei adicionar uma cláusula ao nosso acordo pós-nupcial. Se algum de nós tivesse dúvidas, poderíamos invocar a disposição do polígrafo e nos submeter ambos a uma nova prova. As mensagens de texto de Emily do domingo de manhã eram positivas. Assim que lhe fiz uma chamada. Bom dia, Logan, como dormiu? Muito melhor. Aprecio suas ideias. Programe citas para os dois. Quero enfatizar que pode confiar em mim. Preparei um conjunto de perguntas para seu examinador de polígrafo e você pode criar as suas para o meu. Além disso, compilei uma lista conjunta para ambos examinadores. Se ambos passarmos com cores voando, podemos superar isso. Instruí nosso advogado para redigir um acordo pós-nupcial. Além disso, inclua-me na terapia matrimonial, já que há alguns problemas que preciso abordar. O que acha? Emily estava chorosa. Sinto pelo que te fiz. Obrigada por me dar uma oportunidade. Não se arrependerá. Te amo. A semana seguinte passou rapidamente. Sempre que encontrava um momento, me comunicava com Emily. Tínhamos citas programadas para o sábado. A prova de polígrafo e seus resultados se obtiveram em menos de uma hora. Ambos respondemos a cada pergunta sem cometer erros. Houve um momento de diversão compartilhada por uma das perguntas padrão. Sempre pensa em seu cônjuge quando faz amor. Ambos respondemos honestamente que não. Essa noite, desativei os dispositivos de segurança. Com a segurança dos resultados do polígrafo, tivemos relações sexuais sem proteção. 2 semanas depois, recebemos resultados completamente negativos das provas de DST. Temos estado vendo um terapeuta matrimonial uma vez por semana durante 12 semanas agora. Tudo parece estar indo bem até agora. Depois de sopesar os custos e benefícios e do meu plano de represália, Emily, nenhuma comunicação em absoluto com Evelyn ou Grace hoje. Entende? Sim, claro. Me informará depois. Depois, isso é unicamente minha responsabilidade e sem dano físico, só humilhação. Boa sorte com isso. Realmente me importo. Eu sei. Te amo também. Me retirei ao meu escritório e chamei Rena, que estava preparada para o que ia acontecer. Ligando para a mãe de Emily, disse: Evelyn, sou Logan. Como está hoje? Estou bem, Logan. Qual é o motivo da sua chamada? Esperava que pudesse me acompanhar ao almoço hoje. Suponho que poderia. Quando e onde? Bem, tenho um cartão presente para Le Petit Ami, o elegante restaurante francês no ático do Downtown Hilton, por volta do meio-dia. Vista-se elegantemente. Te parece bem? Estarei lá. Excelente. Nos vemos ao meio-dia. Por favor, mantenha esta reunião confidencial. Entenderá depois. Um objetivo abaixo, um por ir. Organizei para que Grace chegasse às 12h15. Liguei para Rena novamente para fornecer os detalhes e também lhe enviei fotos de Evelyn e Grace. Por volta das 10 horas, Rena me enviou vários vídeos para minha consideração. Um deles capturou a reunião do almoço e escolheríamos um como o avanço. Encontrei diversão no que selecionei para as duas. Às 12h25, Rena me enviou um e-mail com links para 3 vídeos.
Havia organizado para que seu associado, um jovem chamado Marty, se encontrasse com minhas sogras. Tanto as imagens originais como as versões editadas se enviaram para minha revisão. No vídeo inicial, Evelyn estava vestida provocativamente. Embora nunca a tivesse visto dessa maneira, era inegavelmente atraente e bem proporcionada. Ao entrar no vestíbulo, Marty, que a sobrepassava em estatura, sustentava um letreiro com seu nome. Ela se aproximou dele. Evelyn? Sim, sou eu. Excelente. Estou aqui para acompanhá-la ao restaurante. Ele ofereceu seu braço e Evelyn enlazou o seu com o dele. Enquanto esperavam o elevador, ele se inclinou para cheirar seu pescoço. Você cheira deliciosamente de novo. Estou tão contente de que tenha podido vir hoje. Evelyn encontrou sua mirada corando. O elevador chegou e, ao se fechar as portas, ascenderam ao restaurante de ático. Momentos depois, Marty saiu do elevador, agora sustentando um letreiro de Grace. Se encontrava Evelyn atraente, Grace a superava sem esforço. Quando Marty estendeu o braço, Grace não só enlazou o seu, mas também se inclinou para ele. Você cheira deliciosamente de novo. Estou tão contente de que tenha podido vir hoje. Grace se derreteu sob o cumprimento, participando em um jogo de palavras com Marty, enquanto se fechava a porta do elevador. As imagens originais concluíram. Abri os vídeos editados e os vi com assombro. Ambos clipes eram quase idênticos. Começavam com Marty estendendo seu cotovelo, áudio claro acompanhado de dizendo: "Você cheira deliciosamente de novo. Estou tão contente de que tenha podido vir hoje." Enquanto se fechava a porta do elevador, a cena se transladava ao trailer escolhido. Marty saía de uma habitação rapidamente subindo os pantalões. Um sutiã jazia no chão da habitação. Ao ver ao cameraman, Marty exclamou: "Ei, o que está fazendo?" e correu para a câmera. O clipe terminou abruptamente, com uma duração de apenas 22 segundos. Quanto dano poderia infligir um vídeo tão breve? Estávamos a ponto de descobri-lo. Com uns poucos toques de teclado, se enviou o primeiro e-mail a Richard, o pai de Emily, com cópia a Evelyn. Simultaneamente, se enviou o segundo e-mail ao marido de Grace, Chris, com cópia a Grace. Ambos e-mails levavam a mesma mensagem. Alguma vez consideraram fazer provas de doenças de transmissão sexual? Ainda estão no Hilton? Esperava ansiosamente a chamada de Rena. Fiel ao seu estilo, não decepcionou. Não passou nem um minuto. Logan não poderia ter saído melhor. Te enviarei o vídeo. Estavam sentados juntos. Marty passou por lá e lhes informou que você estava se rindo e rindo quando seus telefones vibraram. Viram o vídeo que enviaste. Evelyn se tornou louca. Grace tentou se levantar e desmaiou. Se fosse você, me manteria baixo perfil por um tempo. Evelyn não andou com rodeios. Você está em graves problemas. Te devo uma grande. Rena, me envia sua fatura. Depois de receber o vídeo do restaurante de Rena, abri ligeiramente a porta do meu escritório e chamei Emily. Querida, sua mãe e sua irmã estão tendo alguns problemas em seu casamento. Quando Emily se uniu a mim, comentei: suponho que veremos se seus maridos as mimam e se sua intimidade atinge novas alturas. Echa um vistazo aos e-mails e vídeos que acabei de enviar. Enquanto Emily olhava, jadejou e murmurou: Deus meu! Realmente entraram em sua habitação? Só elas sabem com segurança. Organizei a configuração e meu investigador privado produziu o vídeo. Até onde eu sei, o jovem só as acompanhou ao restaurante. Estás pronto para ver sua reação quando vejam o vídeo que enviei por e-mail? Sim, mostre-me, mostre-me. A atenção de Emily estalou em uma carcajada histérica. Se riu tanto que lhe saltaram as lágrimas. A rodei com meus braços para acalmá-la, e o abraço se converteu em um fluxo inagotável de sensualidade e paixão. O timbre nos interrompeu, revelando Evelyn e Richard, cujo comportamento tenso insinuava problemas. Qual é o número do seu pai? Espera, deixe-me meu telefone. Momentos depois, o tom de chamada encheu o ar enquanto víamos Richard sacar seu telefone. Ei, estamos na sua casa. Quando vai chegar? É o pai de Logan.
Antes de que nos reunamos, pergunte a Evelyn sobre o que convenceram a Emily. Te porei ao dia mais tarde. Terminei a chamada e observamos como Richard se voltava para se dirigir a Evelyn. A postura de Evelyn se encurvou e depois Richard lançou um intenso ataque verbal. A enfrentou cara a cara com os olhos cheios de fúria. Depois de sua explosão, se marchou a toda pressa e se subiu à sua caminhonete, fechando as portas antes de se afastar. Enquanto Evelyn lutava por abrir a porta do passageiro, ficou lá chorando, enquanto Richard se afastava a toda velocidade. Depois, nos vestimos e nos sentamos na cozinha, intercambiando mensagens de texto e mensagens de voz de todas as partes envolvidas. Se fez evidente que não só haviam mal interpretado minha resposta, mas também sabiam muito pouco sobre as reações de seus próprios maridos. Quanto tempo deixamos que Richard e Chris suportem esta espera? Estou pensando em enviar uma mensagem de texto a Chris para perguntar a Grace o que te fez e seguir adiante com esse plano. Enviado. Mas não deveríamos dizer a seus maridos que suas esposas não traíram. Não o fizeram. Disseste que só foram ao restaurante. Mas lembra quando viste o vídeo pela primeira vez e perguntaste repentinamente, entraram em sua habitação? Me chamaram e esclareceram que era só uma brincadeira. Com a cabeça baixa, ela respondeu, não, está bem. Aqui está o que faremos. Vamos nos encontrar com eles para jantar amanhã à noite. Não quero que essas duas mulheres voltem a entrar na minha casa. Iremos a alguma pizzaria. Mas, Logan, elas... A interrompi com a mão levantada. Esta discussão concluiu. Chegamos ao estacionamento da Pizza Hut muito antes do previsto. Tinha um documento para Richard e Chris que continha os detalhes de contato das pessoas com as que Emily e eu consultamos para as provas do polígrafo, as provas de DST e a terapia matrimonial. Outra folha continha as perguntas que havíamos preparado para a prova do polígrafo. Só por precaução levei um pouco de spray de pimenta, embora pudesse ser excessivo. Enquanto esperávamos, pedimos pizzas. Richard e Evelyn chegaram com expressões indecifráveis e se sentaram frente a Emily. Pouco depois, Chris e Grace se uniram, formando um grupo de 6. As pizzas chegaram enquanto a garçonete tomava as ordens de bebidas. A comer todos! As pizzas estão por nossa conta. Uma vez que se serviram as bebidas, comecei meu discurso. As desculpas nunca serão suficientes pelo que fizeram vocês, senhoras. Emily e eu estamos decididos a seguir adiante. Passamos por provas do polígrafo, análises de DST, redigimos um acordo pré-nupcial e começamos a terapia matrimonial. Incluí todos os números de contato nessas folhas. Entreguei cópias a Richard e Chris. Recomendo que sigam nosso exemplo. Aqui está o conjunto de perguntas que proporcionamos aos examinadores do polígrafo. Richard e Chris receberam cada um uma cópia. Observei uma expressão preocupada no rosto de Grace. Grace parece angustiada. Não muito disposta a se submeter a uma prova de detector de mentiras? A mirada que Chris dirigiu a Grace transmitia uma determinação feroz. Definitivamente te submeterá à prova. Não houve muita ação casual essa noite. Cada vez que alguém sacava o tema do dia, eu desviava a conversa dizendo, não responderei perguntas. Se estão experimentando dificuldades em seu casamento, sugiro que sigam os passos que Emily e eu tomamos para reconstruir o nosso. Liquidamos nossa conta e me preparei para partir. Uma coisa mais, Evelyn. Nunca mais quero te ver na minha casa. Emily pode assistir aos eventos familiares de vocês, mas não se surpreendam se esta marca a última vez que estamos na mesma habitação juntos. Uma semana depois, Grace chamou para proporcionar sua direção temporal. O polígrafo de Grace havia arrojado resultados negativos. Nos abstivemos de qualquer reunião familiar anterior com respeito às reuniões familiares. Desapareceu quando encontrei Richard parado na minha porta. Logan, escutei o que disse sobre as reuniões familiares. Mas significaria muito se você e Emily pudessem se unir a nós para desayunar no domingo de manhã.
Não posso apreciar completamente esta vitória, a menos que esteja lá. Ambos passamos o polígrafo. Só posso imaginar o calvário que suportaste. Me revolveu o estômago e só tive que suportá-lo uns dias. Por favor, una-se a nós no domingo. Com um aperto de mãos, fui bem-vindo de novo na família. O domingo resultou ser agradável. No entanto, Richard se assegurou de recordar sutilmente a Evelyn suas ações passadas, insistindo em que usasse o mesmo vestido do vídeo do almoço. O comportamento autoritário habitual de Evelyn estava notavelmente atenuado. Sua posição como matriarca da família havia sido desafiada, com Richard agora impondo domínio. Quando Evelyn tentava falar, Richard a silenciava cortesmente. Evelyn, nossos convidados já estão bem informados sobre sua inteligência. Por que não se senta ali e nos deleita com sua presença? Então Emily ofereceu. Papai gostaria de ver o vídeo original. Poderia revisar meus e-mails. Comecei e disse, aqui tem, Richard. Depois disto, te mostrarei os trailers, entre os que tive que escolher. Enquanto víamos os diversos trailers, Richard comentou, me alegra que não tenha escolhido este. Poderia ter sido tentado de tomar minha arma e acabar com ela quando chegasse a casa. Se referia a uma cena onde Marty aparecia de costas à câmera, sustentando um punhado de cabelo esticado para seu traseiro. À primeira vista, parecia que estava recebendo um favor sexual, mas resultou que estava sustentando uma peruca que coincidia com a cor de cabelo tanto de Evelyn como de Grace. Evelyn finalmente rompeu seu silêncio. Posso vê-lo também? Depois de vê-lo, disse, Logan, obrigada por não escolher esse. Definitivamente não supraste. Nós merecíamos. Sinto muito. Simplesmente assenti em resposta. Aqui tem outro para que o veja. Isso mostra a ambas recebendo os e-mails esse dia. Richard soltou uma carcajada. Agora, querida, não quiseste dizer que queria Logan morto, verdade? Evelyn encolheu os ombros com suficiência. Talvez mais tarde. Quando regressamos à casa, Emily e eu nos entregamos a uma tarde cheia de intimidade sexual. Chris terminou seu casamento com Grace e citou a cláusula de adultério em seu acordo pré-nupcial. Venderam sua casa e agora Grace reside em um apartamento de um dormitório. Chris tem assistido a algumas de nossas jantas vizinhais. Evelyn mantém uma comunicação regular com Emily. Se Richard estende uma convite, participamos em reuniões familiares. A primeira vez que Grace assistiu, não estava seguro do que esperar. Richard se assegurou de que estivéssemos todos informados. Sua condição para o convite foi que ela usasse seu atuendo de Le Petit Ami. Apesar de suas objeções, ela pareceu radiante como sempre. Talvez tola, mas inegavelmente hermosa. Para mim, Emily tem uma beleza igual. Durante a conversa, Richard comentou, Logan, se agradeça de que Emily só tenha fingido ter uma aventura por amor a ti. Parece que não podemos dizer o mesmo de sua irmã promíscua, verdade? Grace deixou a mesa chorando. Senti um sentido de orgulho de que Richard tivesse o coragem de falar com a verdade. Grace ainda não ofereceu uma desculpa sincera. Richard e eu discutimos abertamente meu trabalho como engenheiro. Ele oferece perspicazes. Emily tem dedicado muito tempo à sua poesia, publicando vários poemas online e aprendendo a navegar pelas duras críticas do público. Embora seu plano não se desenvolvesse como esperado, seu pequeno ardil finalmente fortaleceu nosso vínculo. Esse é o final da história. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.